Olá, meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Tel. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui nessa localização para fazer a investigação, né? Uma casa bem antiga, está abandonada há muitos anos, né? E passaram para nós que essa casa é assombrada. Aí diz que na janela, aqui era o quarto de um casal de velhinhos que moravam aqui, já tinha acima de 70 anos, ele não me deu a idade certinha, sabe? Mas parece que eram uns 75, 78, né? E eles moravam aqui e era conhecido como o casal abençoado, casal de velhinho, casal, porque assim, eles viviam tudo, eles faziam juntos, né? E eles não queriam ir embora dessa casa, os filhos se casaram e eles construíram aqui, né? Então eles não queriam sair daqui de jeito nenhum. Aí os filhos queriam levar para a cidade para poder cuidar deles. Eles não queriam ir de jeito nenhum. Para consultar eles, né, quando ia consultar, o filho tinha que vir buscar, e quando chegava lá, até terminar a consulta, vamos passar lá em casa, o pai, mãe, né? E ele falava, não, a casa tá lá sozinha, nós temos que ir. E quando ia para passear, eles buscavam para almoçar, e depois do almoço acabava de almoçar e falava, não, eu quero ir embora para minha casa. Então, aqui era o lugar deles, né? Eles criaram os filhos aqui. Os filhos estudaram, depois foram para a rua trabalhar, né? Não quiseram ficar na roça, porque a vida da roça não é fácil, né, gente? Era trabalhando no sol quente todos os dias. Só que eles se acostumaram aqui. Aí eles aposentaram os dois, né? E fazia servicinho aqui em volta da casa. Então, e arrendaram o restante da terra, porque ele não dava conta mais de fazer o serviço, né? O trabalho pesado não dava conta mais. Então, eles arrendaram as terras, mas não desfizeram da casa, de tudo que eles tinham construído aqui. Tinha tulha, tinha as coisinhas deles. Então, eles não queriam sair daqui. Então, sair daqui, eles mesmo falavam, a gente vai para a cidade, chega na cidade, começa a dar uma aflição, fico mais doente, vou lá para se tratar, e acabo ficando mais doente de ficar na cidade. A gente gosta de ficar aqui. E os filhos não tinham como ficar aqui com eles. Então, eles dois, um cuidava do outro. Diz que era muito bonito os dois juntos, e um cuidando do outro. E eles ainda plantavam ainda, gente. Não era plantação grande, plantava as verduras, né, para eles usarem. Os filhos vinham até buscar. Plantava abóbora, plantava caxi, plantava um monte de coisa, assim, de verduras que eles podiam colher aqui. Eles criavam porco, criavam galinhas. Então, levantavam de manhã, eles tinham um pedaço que eles deixou para plantar só milho, né? E ali eles colhiam o milho, eles dois colhiam o milho, eles debuiavam esse milho, jogavam para as galinhas. Só que era uma coisa que eles gostavam de fazer, né? Para eles aqui, era o melhor lugar do mundo, era o paraíso aqui. Então, eles eram muito apegados a tudo isso aqui. Às vezes as pessoas vinham aqui, via coisas antigas, queria comprar, não vendo de jeito nenhum. Ia lá na Tuia, tinha lá maquinários antigos que ele usava antigamente, né? Muita coisa antiga. E eles, até panelas antigas, assim, de ferro, né, que eles usavam, daí já não tinha mais, porque eles tinham fogão a gás, tinham fogão a lenha para cozinhar de vez em quando, mas tinha um fogãozinho a gás, né, que era mais rápido. Então, eles queriam, as pessoas vinham, né, vinham aqui conhecer, quando vinha com os filhos deles, queria comprar, não, a gente não vende, é nosso aqui, a gente não vende nada disso aqui, porque tem coisa ali que era ainda do pai dele ainda, ele não vende de jeito nenhum. E aí, os filhos vinham toda semana, eles revezavam, né, eles tinham 4 filhos, eles revezavam, um vinha um dia da semana, outro vinha outro dia, outro vinha no domingo, mas vinham pelo menos, às vezes não vinha nem para ficar aqui, mas para olhar como eles estavam. E aí um dos filhos veio na hora do almoço, ele estava trabalhando e veio na hora do almoço, falou assim, tinha costume de vir na hora do almoço almoçar, né, o almoço da mãe, né, e depois voltava pro serviço, nem ia pra casa dele, só voltava de tarde, porque hoje eu vou na casa da minha mãe. E ele veio na hora do almoço para almoçar, chegou aqui, a casa toda fechada, ele estranhou. Ué, mas a casa fechada, o que aconteceu? Porque eles não deixam a casa fechada, né, era a janela aberta, as portas tudo abertas, né, e eles estavam sempre no terreiro tocando as galinhas, ou o pai dele estava sentado no banco lá fora, tinha também uma rede, né, na área, e ele colocava a rede na área, ficava deitado ali olhando as coisas, descansando na hora do almoço. E ele tinha costume de chegar e ver o pai dele assim, ou na rede, ou no banco sentado, né? E a mãe dele mexendo na cozinha, tipo assim, lavando uma louça, mexendo. E ele já tinha aquele costume, chegou tudo fechado. Ué, mas eles não saem sem nós, né? Tem alguma coisa errada aí, porque eles não saem sem a gente. E aí chegou na porta, a porta estava arrombada. Aí ele já ficou preocupado. Aconteceu alguma coisa, porque a porta arrombada, né? Aí só empurrou a porta, entrou para dentro, quando entrou e veio até o quarto,
tava o pai dele e a mãe dele, deitado na cama, né? O pai, na verdade, o pai tava de bruço e com os pés em cima da cama, a cabeça tinha caído para baixo com o braço, assim, parece que ele tinha debatido ali e ficou. E a mãe dele estava de lado, também os dois sem vida. Alguém entrou aqui, revirou a casa inteira, e ainda provocou o desencarne desse casal. E aí ele, no momento de desespero, saiu chorando, já foi buscar avisar os irmãos e já trazer, né, a polícia aqui, já vieram todo mundo e entraram aqui, começaram já a investigar. Então aqui foi roubo. Eles vieram, roubaram, só que ele não entende por que tiraram a vida do casal. Eles falam assim que muita gente ficou desconfiada que era gente conhecido. Sabia que eles não iam estar aqui à noite, sabia que o casal, ele tinha costume de guardar um dinheirinho, né? Ele tinha uma caixinha de uma lata, não era uma caixa, era uma lata. Ele guardava o dinheirinho dele ali, não era muito porque ele tinha o dinheirinho na poupança, né? Então ele recebia aposentadoria, aí comprava alguma coisinha, trazia o dinheiro e colocava naquela lata. E a lata era colocada debaixo da cama. E eles reviraram tudo para ver o que achava, né? Coisas de valor levou, né? E levaram o dinheirinho deles. A lata estava, a lata aqui, a tampa jogada lá longe, né? E fizeram essa maldade com esse casal. E aí, então, eles fecharam a casa aqui tudo, porque fizeram o velório dele, né? Deles, aqui eles foram velados, levados, aí eles fecharam a casa toda, deixaram a casa toda fechada, para saber o que eles iam fazer agora, porque perdeu tudo junto, o pai e a mãe. Então aqui tudo era no nome do pai e da mãe, eles iam herdar isso aqui, né? E acabaram herdando assim de uma vez, porque o pai e a mãe veio a falecer. E investigaram muito para descobrir quem fez isso com eles, né? Se eram conhecidos, porque poderia ter deixado eles vivos, levado as coisas, mas deixado eles vivos. Mas não, provocaram o desencarne deles, e ele falou assim, a gente deixou ali tudo fechado, e depois arrombaram e começaram a roubar as coisas. Eles não tinham onde colocar as coisas que estavam aqui, nem no barracão, tudo que estava guardado, eles não tinham aonde colocar. Era muita coisa, muita coisa. E foram levando maquinários, tudo aquilo que ele não queria vender, levaram, roubaram tudo. Foram levando devagar, e eles vinham aqui cuidar da casa, dar uma olhada, chegaram aqui, tá tudo quebrado, a janela aqui, vocês vão ver, a janela tá arrebentada. Eles arrebentaram, arrancaram a janela inteira. Pularam para dentro, aí ele pegou e eles pegou, né, juntou os filhos e vendeu tudo aqui, do jeito que estava aí, porque eles não tinham, pegaram alguma coisinha assim, que nem ela pegou, teve uma filha que pegou um joguinho, aquele joguinho antigo de talher, essas coisas, pegou uma coisinha, porque eles não tinham nem onde colocar, né, e venderam do jeito que estava aqui para um sitiante que era aqui do lado, e ele tinha também uma fazenda na próxima cidade, aí ele comprou aqui também para emendar tudo no sítio dele, e eles foram embora daqui. Só que ele pretendia, o sitiante pretendia colocar alguém para morar aqui. Porque tinha muita coisa aqui ainda, né? Que restou, que eles venderam com tudo. Mas as pessoas que vinham morar aqui não conseguiam morar aqui. Escutavam gemido, choro, né? E depois a mulher disse que foi até embaixo aqui colher umas verduras. Quando voltou, olhou na janela, um casal de senhor na janela. De velhinho, tudo na janela. Ela falou, o que tá fazendo dentro de casa? Pegou e subiu correndo, chegou aqui e não tinha ninguém. Aí depois o filho dela falou, mãe, eu tive uma visão e falou logo uma visão, né, de um casal de velhinho na janela, me olhando lá fora, eu tava brincando, e eles estavam me olhando ali da janela, eu achei tão esquisito, aí não vi eles mais, será que é assombração? Aí ela lembrou que ela tinha visto e ela não tinha comentado, porque ela achou assim, a coisa da minha cabeça. Ela falou, tem algo estranho aqui. Aí falou pro dono do sítio que eles não queriam ficar aqui, porque o filho dela viu, né, esse casal de velhinho aqui na janela, e ela também tinha visto, né, ela não vai duvidar do filho dela, porque ela falou, eu também vi, e eu não quero mais ficar aqui. Aí o marido dela falou que era bobagem, da cabeça dela, ela falou que nós não fica, porque nosso filho estava brincando lá fora e ele falou que viu. E é o mesmo que eu vi, não tinha comentado com ninguém, não comentei nem com você. Então o homem pegou e falou, se eles quisessem ir embora, né, porque eles não estavam sentindo bem, foram embora e aí não morou mais ninguém aqui depois dessa família. E aí quem trabalha aqui em volta fala sempre que tem um casal aqui na janela, espiando eles trabalharem. Eles estão tombando terra, teve um que veio trazer água, que eu acho que era para passar veneno, porque vinha trazer água para quê, né, amor? Disse que era um caminhão de água. Ele largou o caminhão aqui, porque quando ele encostou ali embaixo, que ele olhou pra cima e viu o casal, e já tinham falado pra ele que era assombrado, que ele viu aqui, até ele dar ré no caminhão, ele achou que era muito difícil, ele desceu correndo, porque ele estava pegando água ali no rio, desceu correndo, e gritou o cara lá embaixo, e falou, olha, tem coisa naquela casa, porque tem um casal lá na janela, e ele falou assim, mas ali aparece mesmo, um casal de velhinho. As pessoas já falou isso aí.
Ele falou, cruz credo, eu não vou ali perto nunca mais. Então aqui é conhecido como um lugar que as pessoas têm medo por esse casal de velhinho aparecer na janela. E hoje a gente veio aqui para investigar isso, né, para ver se esse casal está aqui, né, por que ficaram, se é eles. Mas eu creio, gente, que é eles, sabe por quê? Eles faleceram aqui, eles construíram essa casa. E se aparece um casal de velhinhos, eu creio que é eles. E eu com dó, porque, né? Será que eles eram muito apegados às coisas aqui? E também, uma dúvida que o povo tem. Por que só não roubaram a casa? Pegaram e provocaram o desencarne deles. Será que era uma pessoa conhecida? Será que é algum parente? Que eles conseguiram ver quem que era e aí eles resolveram aí, né? Mas a gente só vai saber se a gente entrar em contato, né? Eles responder a gente saber, não é mesmo? Então a gente vai fazer um Spirit Box aqui. Nós vamos passar o K2, né? E se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde e que Deus transforme todas as bênçãos que vocês têm mandado para nós, transforme em milhões de bênçãos e devolva para vocês assim com muitas bênçãos mesmo, porque vocês são anjos na nossa vida. Obrigada pelos bons comentários, né? Foi feito lá uma pesquisa que é da IA que você coloca para saber dos comentários e eu fiquei muito feliz, porque assim, o resumo do YouTube ia dizendo que o nosso canal, porque é nosso, né, gente? Se vocês não tiverem aqui, não tem canal. Esse canal, ele tem, assim, os meus inscritos, seguidores, dão muita força e apoiam muito esse canal e é um canal de grande ajuda. E eu fiquei muito feliz quando eu vi esse resumo do meu canal, dizendo que o meu canal é um canal de grande ajuda às pessoas que precisam e que têm desejos de, vocês sabem o que? Que são ajudados e não têm mais esse desejo. Olha, eu fiquei assim maravilhada com isso. Só tenho que agradecer a vocês. É demais, né? Vamos ligar aqui o K2, nós vamos passar o K2 aqui. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. É com todo respeito que nós estamos aqui. Por favor, a gente só quer ajudar. Não estamos invadindo a casa, tá? Aqui a gente só quer oferecer ajuda. E a gente fica muito feliz se vocês puderem aí entrar em contato com a gente, porque a gente sabe que tem presença. Deu um pontinho, moço. A gente sabe que tem presença de espírito, né? Eu vi. Aí, ó. Vai pra cá mesmo, ó. Tem presença de espírito, gente. Isso quer dizer que precisam de ajuda. Vamos pegar os aparelhos e já vamos iniciar aí o Spirit Box, tá bom? Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Ela? Entendi. Eu. Voz de homem. Ela, eu. Então, ela, eu... Você quer dizer que tem dois espíritos aqui? Foi dois espíritos que tocou no K2? Sim. Voz de homem ainda. E... Pode dizer o nome para mim? É um casal que está aqui? É um casal. Então, o que eu digo, provavelmente pode ser esse casal de velhinhos, né? E gostaria muito de saber o nome de vocês. Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Preciso, assim, que vocês falem o nome para mim, para nós se comunicar. Então, se tem um casal aqui, tem a mulher também. Qual que é o nome da mulher? Marta. E agora ela falou, né?
E o nome do homem que falou comigo, do espírito do homem. Getúlio. Eu entendi certo? É Marta e Getúlio. Só confirma para mim não errar. Isso. Vocês podem dizer para nós se vocês é um casal que morava nessa casa, né? Vocês construíram aqui, eu tenho, né, que perguntar isso para mim ter certeza. Construiu essa casa, moravam aqui e entraram ladrões aqui e provocaram o desencarne do casal aqui. Vocês são o espírito desse casal? Do casal que morava aqui? Sim. Sim. Sinto muito pelo que aconteceu com vocês, né? A gente sente e a gente ficou sabendo que a casa é assombrada por um casal que fica aqui na janela. É vocês dois? Sim. Imaginei que seriam vocês mesmo, né? Vocês acabaram ficando aqui, né? Não sei o motivo, né? Por algum motivo vocês ficaram. E eu queria perguntar uma coisa, por apego, as coisas que vocês tinham aqui, que você nunca quis vender, você sempre guardou, né? O casal guardava, não queria vender, inclusive da parte do homem, que tinha coisas que era do pai dele ainda. E vocês tinham apego por tudo isso aqui? Tinha apego, né? Então, as pessoas desconfiam assim. Uma coisa eu vou confirmar com vocês. Primeiro eu vou perguntar se quem entrou aqui realmente eram ladrões que roubaram tudo isso aqui. Roubaram as coisas de valor, roubaram o dinheirinho que vocês tinham, então são ladrões. Isso. Então eram ladrões. Uma dúvida eles acabaram provocando o desencarne de vocês. Se eles já roubou, poderia ter ido embora e não ter provocado o desencarne de vocês, né? Isso foi bem estranho, assim, a polícia achou estranho, porque deveriam só ter feito isso. Será que fizeram isso só por ruindade, só por maldade? Ou fizeram isso porque vocês conheceram eles? Vocês conheciam os ladrões? Sim, então vocês conheciam. E vocês podem falar quem foi, né, essas pessoas que fizeram isso? Vizinho. Peraí. Foi vizinho de vocês, só que tinham vários vizinhos aqui. Era conhecido? Você pode dizer se era vizinho assim, de divisa mesmo? Quando eu falo divisa, gente, é porque assim, aqui é o sítio que já é o próximo, já é o do vizinho, né? E tem outros vizinhos, né? Então por isso estou perguntando. É de divisa o vizinho que fez isso? Não, não é de divisa. Porque o de divisa comprou aqui, né? Então não é ele. Eu já imaginei que poderia ser isso, mas não é, tá vendo? Por isso que a gente não pode julgar, né? Então, é vizinho que morava aqui por perto, mas não é, né, de divisa. E esse vizinho, você conhecia muito bem ele?
Sim, conhecia. E eles fizeram isso com vocês. Tinha mais de uma pessoa, falaram, né? Pelo que eles conseguiram ver aqui, as marcas, tinha mais do que uma pessoa. Você conhecia todas elas? Foi o quê? Eu não entendi. Filho? Não entendi. Foi o filho. Peraí. Foi o filho do seu vizinho, então. Ah, entendi. Então, foi o seu vizinho, conhecido seu mesmo, né? Que era. Ele não estava junto. Foi o filho dele. E tinha outras pessoas junto com o filho dele? Ah, sim, entendi. Foi assim, gente. Pelo que eu estou entendendo aqui, se eu estiver errada, vocês vão me corrigir, tá bom? Porque eu estou entendendo que foi o vizinho, mas foi o filho do vizinho que fez isso com outras pessoas que veio aqui. Então você acha que o vizinho mesmo, que é conhecido seu, não sabia disso? Sabia. Não sabia. Então o pai não sabia que o filho fez isso, gente, olha só. E eles chegaram aqui e falou o quê para vocês? Dinheiro. Ah, eles queriam dinheiro. Só que eles não levou só o dinheiro, né? Levou muita coisa de valor. E o rastro que tinha ali, que eles deduziram que eram a Kombis, né? Mas aqui ninguém por aqui tem Kombis. Deve ter arrumado com alguém. Então o filho dele arrumou com outra pessoa. Não conseguiram, tá vendo? Eles perderam a vida, gente. E não conseguiram saber quem era. E as coisas às vezes ficam no mistério, né? Sabe lá o que aconteceu com eles, porque assim impune não fica. Pode ficar impune pela lei daqui, por não ter descoberto. Mas a lei lá de cima, né? A punição não tem jeito, porque quem planta, colhe, né? E eu sinto muito por tudo isso. E eu gostaria muito de ajudar a vocês serem encaminhados, né? Sair desse local, porque vocês ficaram aqui por apego e acabam aparecendo aqui para as pessoas. Creio que vocês aparecem porque vocês precisam de ajuda. Foi assim que eu entendi, por isso que eu vim aqui. Sim. A gente sabe disso, tá? E ficar aqui, como vocês ficaram pelo apego. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sofrem aqui? E eu sinto muito. Mas hoje a gente está aqui para ajudar. Só que a gente vai fazer uma pergunta para vocês assim, se você perdoa, né, o que essas pessoas fez com vocês dois. Vocês conseguem perdoar? Para seguir o caminho de vocês, o caminho de luz? Sim. E a senhora também, dona Marta? Perdoa? Sim. Eu só tenho que agradecer vocês, né? Vocês, um espírito bom, que perdoou. Vocês dois se comunicou comigo, todos dois se comunicou comigo, né? Ele me respondeu, eu agradeço. E vocês querem pedir perdão? Para Deus, isso.
senhor também, seu Getúlio? Quer pedir perdão para Deus? Isso, e nós ficamos felizes de vocês, né, pedirem perdão, perdoou, né, e se arrepender de algo que vocês tenham feito que vocês achavam que não era certo. Vocês se arrependem? Sim. Sim. Gente, tem um beija-flor aqui. Coisa mais linda. Não sei se dá pra ouvir, né, amor? Os gritinhos dele, né? É um beija-flor. Saiu agora. Eu vou deixar para vocês um copo d'água e uma vela. A água significa pureza que mata a sede. E a vela é luz para vocês que estão na escuridão, tá? A água e a vela é só um símbolo, tá? É só um símbolo, não é ritual. Posso deixar? Sim. Ah, sim, então nós vamos deixar. E eu pergunto agora se vocês dois conseguem ver o anjo e a mentora do nosso lado, né? O anjo de luz, a mentora, que está do nosso lado. Consegue ver? Sim. E são eles que vão encaminhar vocês, tá bom? Eu e o Theo vêm para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Então agora vocês seguem o caminho de vocês em paz e nós vamos pegar a água e a vela para vocês, tá bom? Meus amigos, agora a gente vai ajudar o seu Getúlio, Dona Marta. Estavam aqui por apego, mas eram pessoas boas, espírito bom, né? Mas ficou apegado às coisas, era muito apegado. E isso não é bom para ninguém. As coisas aqui tudo fica, tudo acaba, tudo foi destruído. Então não adianta ficar por causa disso, né? E eram eles mesmos que apareciam aqui, aceitaram a nossa ajuda, a gente ficou muito feliz de poder ajudar eles, né? Missão cumprida. E a gente vai ajudar eles agora em oração. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Getúlio? Marta? Ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora, né, nos orientar com todo respeito. O seu Getúlio, Dona Marta, conseguiu fazer a passagem? Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.